momento que vamos estar juntas aqui, né? Por 1 hora e 15, compartilhando da palavra do Senhor, falando um pouquinho, papo entre elas. Eu quero que você aí convide amigas, convide parentes aí, online, nesse momento, para a gente compartilhar da palavra do Senhor, dos nossos sentimentos, daquilo que nós estamos passando. Por quê? Porque eu coloquei hoje, Deus colocou no meu coração, um tema, papo entre elas, como ter sabedoria em tempos difíceis. Sabemos que os tempos não está fácil para a gente, nós mulheres, o quanto nós precisamos ajudar umas às outras, não é verdade? Convido você, amada, né? Papai do Senhor Jesus, venha você estar aí compartilhando esse link, compartilhando aí o BBC Jardim da Conquista, esse momento que vai ser um momento para auxiliar, ajudar mulheres de Deus, mulheres que estão precisando ouvir uma palavra de Deus, ouvir a palavra, ouvir uma oração. E eu quero que você venha aqui, manda o link, vai compartilhando esse momento, não é verdade? Estamos aqui com as mulheres do PBC Jardim da Conquista, a nossa igreja ali, Jardim da Conquista, somos todos iguais, no 872. Eu tenho certeza, vamos passar tudo isso, fazer uma grande festa, né, mulheres? De nos abraçar, conversar, beijar, tenho certeza que esse dia vai chegar. Enquanto isso, vamos estar aqui online, né? Online, conversando, compartilhando das nossas necessidades. Então, quanto é importante você aí, chama a irmã, chama todas as amigas aí para estar ouvindo essa palavra, para estar compartilhando esse momento, como ter sabedoria. Como ter sabedoria em tempos difíceis. Você pode estar compartilhando aí com as suas respostas também. Vamos interagir com algumas passagens bíblicas aqui também, para nós entendermos um pouquinho mais o que Deus quer na minha vida e na sua vida e como passar isso da melhor forma possível, não é verdade? Então, eu quero convidar você, nesse momento, eu vou fazer uma oração, né? Vou fazer uma oração para o seu coração, para acalmar a alma, para acalmar a ansiedade, as aflições que estão no nosso coração, as aflições que infligem todo o nosso redor. Não é isso? Porque nós mulheres, nós temos muitas preocupações, não é verdade? Então, aquilo que anseia no seu coração, que você possa estar orando agora junto comigo. Eu peço que você agora, nesse momento, venha ouvir esta oração que eu vou fazer junto com você. Estamos aí com as mulheres, o Bande Paraquedas, que é a Isabel também, né? A nossa irmã Isabel, que é a nossa líder da Alfebrac, a nossa irmã Roberta também, que está junto conosco também, que vai nos ajudar aí a estar escrevendo aí os versículos, comentários também, e tudo isso para que nós possamos crescer juntas nesse momento tão difícil, não é verdade? Vamos juntas estar orando aqui. Senhor, meu Deus, Pai de misericórdia, Senhor, Deus de graça, Senhor, venha derramar da tua presença, Pai, venha derramar da tua graça, da tua misericórdia, Senhor, de tudo isso, Senhor, que passamos, Pai amado, como ter sabedoria, Senhor, em tempos difíceis, Senhor, abra nossa mente, abra o nosso coração, que nós possamos entender cada dia mais esse momento, Senhor, e que possamos passar esse momento cada vez mais fortalecido, Senhor, na tua palavra, fortalecida, Senhor, nos momentos de fé, Senhor, de oração, Pai. Abençoa cada mulher, que eu tenho certeza que são mulheres fervorosas, mulheres de fé, mulheres de oração, Pai. Dai, Senhor, a tua bênção, dai a tua graça, Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai. Visita agora, Senhor, visita o lar, visita, Pai, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus continue abençoando, que Deus vai falar no seu coração. Eu vou estar aqui, né, começando a falar da palavra do Senhor, né? Falar da palavra do Senhor diante disso. Vamos lá compartilhando mais. Manda esse link aí
para o BBC Jardim da Conquista. Vamos compartilhar esse momento de estar falando da palavra do Senhor, compartilhando esse momento. Convida as irmãs, convida todos a estar nesse momento tão importante de compartilhar da palavra de Deus, de falar como passar esses momentos difíceis, né? Como? Com sabedoria, não é verdade? Então, isso é muito importante. Você vai lá, manda venha compartilhar o BBC Jardim da Conquista, manda os links, dá um aviso, ó, vamos lá participar do papo entre elas, diante da palavra do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia enquanto isso. As irmãs estão entrando aí em Tiago. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Tiago, no capítulo 3, no versículo 17. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Gostaria que pegasse um pouquinho de água também, tá? Coloque aqui. E você, enquanto isso, abra aí a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia nesse momento, tá? Venha compartilhar do Senhor, dessa palavra, desse momento de podermos interagir. É um feriado, não é verdade? Um feriado abençoador. Tem gente que nós perdemos até a noção do dia, né? Tanto que nós estamos em casa, não é verdade? Tem gente que esqueceu que hoje é um feriado aí, o dia do trabalhador, não é verdade? Então, que possamos estar nesse momento, né, compartilhando da palavra do Senhor em Tiago, no capítulo 3, no versículo 17. Vamos lá junto comigo. No capítulo 3, versículo 17, diz assim, ó. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura. A sabedoria lá do alto, primeiramente, é pura. Depois, pacífica, indulgente. Sabe o que é indulgente? Indulgente é perdoador, é uma forma de perdoar. Tratável, plena de misericórdia e de bons frutos. Imparcial e sem fingimento. Essa palavra aqui é uma palavra base para nós entendermos como ter sabedoria em tempos difíceis. Vamos lá, compartilhando essa palavra. Que você venha compartilhar essa palavra do Senhor. Por quê? Porque, primeiramente, a palavra de ter sabedoria vem lá do alto. Então, é lá do alto que você venha pedir sabedoria a Deus. Se você não está tendo sabedoria em alguma área da sua vida, é do alto que vem. E que o mais interessante aqui da palavra, quando ele fala assim, ó, e tem o quê? Frutos, né? Bons frutos. O que nós podemos lembrar dos bons frutos? Os frutos do Espírito, verdade? Em Gálatas 5:22, os frutos do Espírito nesse momento precisa aflorar, como em tempos difíceis. O quanto você tem esses frutos. O fruto do amor, da paz, da longanimidade, né? Esperar com paciência. E desses frutos, como eles estão tendo, né? Diante da sua vida, nesse momento, né? Nesse momento de tempos difíceis. A palavra do Senhor, como eu vou ter sabedoria? Buscando em Deus. É lá do alto que vem a sabedoria, é lá do alto que vem, né? Toda a sabedoria, se nós estamos perdidos em alguma área, o quanto importante nós temos sabedoria no Senhor. E aí precisamos ter os frutos do Espírito. Os frutos do Espírito, nesse momento, é muito importante. O domínio próprio, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso também. E aí, o que nós entendemos? Muitas das vezes, que tudo isso, o que acontece? Os nossos sentimentos, as nossas emoções, acaba se explorando cada vez mais nos tempos mais difíceis, não é verdade? Temos muitas aflições, temos muitas situações, e o que acontece? Os nossos sentimentos, nossas emoções, elas vão aflorando sobre nossas vidas. E nesses tempos difíceis, o que acontece? Temos o que? O nosso sentimento de medo,
né? O sentimento de medo, o sentimento de raiva, o sentimento de ansiedade, que vai criando, vai florando em nosso sentimento, nosso coração. E acabamos não tendo sabedoria em lidar com situações difíceis. E aí, o que a palavra do Senhor nos diz? Que nós precisamos ser transformadas, não é verdade? Precisamos ser transformadas. E transformadas de dentro para fora. Lá em Romanos 12, né? Em Romanos 12 já diz o seguinte, no versículo 2, que a nossa mente, ela precisa ser renovada. Não se conformar com esse mundo. E voltando para o contexto de hoje que nós estamos passando, a nossa mente, ela precisa estar renovada em Deus. A nossa mente, ela precisa estar renovada diante dos frutos do Espírito, diante de toda a situação difícil que nós estamos passando. E o que eu começo a dizer, ter a mente renovada? É ter o controle emocional, não é verdade? É ter o controle emocional aí. Aí eu faço essa pergunta para você, né? Quero ver se alguém quer compartilhar aí uma resposta. A pergunta é: como tem sido o seu controle emocional? E aí, convida as amigas para entender um pouquinho nesse momento de como ter esse controle emocional. Como ter esse controle emocional e ter sabedoria em tempos difíceis. Manda aí a sua resposta. A Letícia está aqui para compartilhar, para falar também, né? Se você quer falar também, como tem sido o seu controle? Eu convido você também a pegar um papel, uma caneta, um lápis, para estar anotando aí as perguntas, para estar anotando os versículos, para que você possa, dentro de você, entender o que Deus quer diante da palavra do Senhor, em ter sabedoria em tempos difíceis. Então, a primeira pergunta aí: como está o seu controle emocional diante dessa situação? Anota aí como que está, né? Quem tiver alguém para falar, pode estar escrevendo, anotando aí online. A Letícia, minha ajudante, vai estar falando aqui, compartilhando também, tá? Vai convidando aí as pessoas para estar participando desse culto, participando desse momento de bate-papo, né? Para falarmos um pouquinho diante disso. E o que nós entendemos aí? Que nós entendemos que nós precisamos ter o nosso controle emocional, não é verdade? E aí, nós precisamos ter o nosso controle emocional. Fala, Letícia, o que você quer falar? Dá um oi para as mulheres, a gente vai dar um oi. Vamos dar um oi aí. Quem são as pessoas que estão aí? Porque eu não consigo visualizar quem está aí comigo, né? Porque eu estou usando aqui várias ferramentas. E quem está com a gente aí? E a Ângela Paula. Ângela, a Paula. A Luzinete. Luzinete, seja bem-vinda. A Isabel. A Abel. A Maria Helena Siqueira. A Helena também está aí. A irmã Cláudia está pelo YouTube. Que mais, mulheres? Vamos lá chamando as amigas para dar esse momento, nós entendemos como passar essa situação difícil, essa situação não está sendo fácil para nós mulheres, não é verdade? A Damiana também. A Adriana. Isso, Roberta, vai compartilhando com a Mônica, a Roberta. A Beatriz, a Bia aí. Isso, vai compartilhando esse momento de a gente bater um papo aí, se você quiser escrever aí, a Letícia vai estar também lendo comigo, junto comigo aqui, a sua resposta, se você quiser compartilhar, senão você anota na sua casa aí, para um momento de reflexão, um momento para que Deus possa revelar sobre nossas vidas. Como está o seu controle emocional? Não é verdade? É difícil, né? Tem situações que está muito difícil a gente lidar. Então, como que está esse seu controle emocional diante de tudo isso, né, que nós estamos passando? Tem algumas pessoas no seu Instagram também. Tem algumas pessoas no Instagram. Sejam muito bem-vindas aí, né, no meu Instagram, Vania, underline, S. Silva, né? Então, aí no meu Instagram também. Tá? Será um prazer entender um pouquinho mais da palavra do Senhor junto com vocês. Então, eu vou ler lá em Tiago 3, no capítulo 17, que a sabedoria vem do alto, não é verdade? A sabedoria vem do alto, né? Todo entendimento vem do alto, os frutos do Espírito, tá?
Vamos compartilhar mais um pouquinho. A Bíblia tem vários personagens, não é verdade? Tem várias passagens lá. E sabemos que vários personagens, vários homens e mulheres de Deus, homens ali, passaram também por situações, né, e que tinham que ter controle emocional. Além do controle emocional, eles tinham que ter a fé, né? O quanto nós precisamos andar com essas duas situações junto. A fé em Deus e ter o nosso controle emocional diante de situações. Eu quero compartilhar algumas passagens com vocês para mostrar que pessoas que andaram ali vivendo os milagres de Deus, mesmo assim tiveram algumas emoções que afloraram mais, né? E uma delas, sabe qual que é? O medo. O medo, muitas das vezes, acaba aflorando. O medo é natural sobre a nossa vida. Por quê? O medo, ele já é um estado de alerta naturalmente na nossa vida, não é? Só que não pode ser um medo excessivo, né? E teve personagens da palavra do Senhor que teve medo, que teve situações de medo, que teve mais medo do que o normal, né? E o medo, ele é um estado natural sobre nossas vidas. Ou como nós já somos treinados a ter medo. Sabe por quê? Como nós falamos dos nossos filhos, nossas crianças. Ó, não vai lá não, porque lá tem um bicho-papão. Ó, não vai lá, que lá é escuro. Não é bem assim? Vocês já falaram isso para os filhos de vocês? Ó, cuidado que o bicho vai te pegar. Ó, lá é escuro. Ó, o bicho. Gente, já é treinado desde pequeno a ter medo. A medo das coisas. Ó, cuidado que você vai cair. Não é isso? Fala um pouquinho aí. Você já falou isso para os seus filhos? Eu tenho certeza que sim, porque eu já falei isso para meus filhos, né? Ó, se você for naquele lugar, se você... porque quando a gente não quer que eles façam alguma coisa, a gente põe o quê? O medo, não é isso? Então, o quanto desde pequeno, desde criança, até inconscientemente, na verdade, a gente põe medo, né? E aí vai desenvolvendo esse medo de várias coisas. Nós somos treinados a ter medo, né? A ter o estado de alerta sobre nós. O que a gente precisa entender é que esse medo não pode ser excessivo sobre nossas vidas. Vamos lá compartilhar da palavra do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Números, no capítulo 13, tá? No capítulo 13, a partir do versículo 27 até o 32, tá? Até o 32, vamos falar aí do medo, né? Vamos falar um pouquinho, uma passagem que homens tiveram medo, né? Então, lá em Números, diz assim, ó. Eu vou ler 2 versículos para ir adiantando, mas você vai estar anotando aí os versículos para estar meditando mais. No capítulo 13, do versículo 27, diz assim, ó. Relataram a Moisés e disseram: fomos da terra a que nos enviaste. Verdadeiramente mana leite e mel. Este é o fruto dela. Aí lá no 31, porém, os homens que com ele tinha subido, disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Ó a mensagem desses homens. Aqui, para vocês entenderem o contexto, só para vocês entenderem, mas vocês possam estar buscando essa leitura, esses homens, eles foram os espias, né? Moisés mandou espiar ali aquela terra de Canaã, e aí eles vieram com um relatório, tá? E esse relatório, eles já falaram uma mensagem. Qual mensagem que eles falaram? Não podemos subir contra aquele povo. E porque criaram o quê? Medo, né? Eles viram o medo, né, daquele povo. Né? Ele falou assim, aquele medo ali, eles começaram a falar, os muros são grandes, os homens são gigantes, não vamos conseguir, né, entrar nessa terra, é impossível. E o que eles fizeram? Começaram a influenciar aquele povo. Influenciar aquele povo, ó, não vai dar certo, não vai funcionar, o muro, tem muralhas, tem homens muito gigantes. E aí eles começaram a influenciar negativamente, influenciando mais ainda com o medo que eles tiveram. Muitas das vezes nós estamos influenciando mais ainda outras pessoas.
Eu costumo dizer o seguinte, que temos duas linhas de pessoas. Aquelas pessoas que vão influenciar positivamente e aquelas pessoas que vão influenciar negativamente a sua vida. Então, esses homens, que eles fizeram? Eles influenciaram aquele povo todo a terem medo. Tanto é que eles reclamaram, falaram assim, ó, você nos trouxe aqui para agora nos perecer, para morrer, é melhor ter ficado no Egito. Esse povo começou a reclamar. Vocês leram o contexto, vocês vão entender que o povo começou a ficar com medo, né? Porque aqueles moços que trouxeram o relatório influenciaram até as outras pessoas a terem medo. O ponto das vezes a gente faz isso, influencia negativamente, ou você recebe palavras de outras pessoas negativamente diante do medo. E aí vai acabando, florando cada vez mais excessivamente esse medo, não é verdade? Outra passagem que eu gosto muito de citar, duas mensagens que Jairo recebeu. Lá naquela passagem sobre filha de Jairo, né? A filha de Jairo ali, que já estava ali com uma situação de doença, de doente, e quase praticamente morta. E aí, duas mensagens que ele recebeu lá em Marcos, marca aí, ó, no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no versículo 35. No versículo 35, ele recebeu uma mensagem que diz bem lá no finalzinho, ó, por que você incomoda o mestre? Então, imagina assim, ó, Jairo, já era sua filha, não vai incomodar o mestre Jesus, porque você vai incomodar o mestre desse jeito, não vai dar mais nada, já era, já morreu, sua filha não tem mais jeito. Eu imagino ele recebendo essa mensagem. No versículo 36, diz assim, ó, a mensagem que vai trazer a mensagem positiva sobre o seu coração. Sabe que as pessoas falaram, ó, não temas, crer somente. Então, qual dessas duas mensagens você vai estar influenciando as pessoas? Ó, não temas, crer somente. Vou estar com medo, mas não temas, crer somente. Você pode estar ali com medo, mas não temas, crer somente diante disso. Porque situações vão acontecer, situações difíceis vão acontecer. E como ter sabedoria dos céus? Vindo dos céus, né? Sabedoria vindo dos céus para lidar com essa situação difícil. É crer somente. O medo vai vir? Sim, mas crer somente que Deus está com você. Deus está nessa situação com você. Deus vai conduzir você a isso. E assim como Deus conduziu também Moisés ali, né? A toda essa situação também. O quanto ele teve que ter controle emocional de tudo isso. Imagina, Moisés liderando vários homens, pessoas reclamando, pessoas falando, né, falando com medo. Então, tudo isso, ele também teve controle emocional, porque ele era um homem, ele é de carne e osso. E muitas vezes a gente está nessa situação, e a gente precisa o quê? Influenciar frases e palavras para o positivo. Crê somente, confia nele. Tá vendo como precisa andar duas linhas, a fé e o controle emocional sobre nossas vidas? Aí segue uma pergunta, aí, se você quiser responder na nossa live aí, quais têm sido os seus medos? Quais têm sido os seus medos aí? Quais têm sido os seus medos diante disso? Diante da situação hoje? Quais têm sido os seus medos? Você pode compartilhar, você pode falar. Medo do quê? Medo do desemprego, da doença. Pode compartilhar, falar um pouquinho. Anota aí essa pergunta. Também estou olhando as perguntas pelo WhatsApp, se alguém estiver mandando. Se alguém quiser mandar alguma pergunta, a gente vai estar compartilhando e falando também, que é um papo entre elas, não é verdade? Que você possa estar também aí se expressando os seus sentimentos, se expressando essa emoção, tá? A irmã Daniela está perguntando, está dizendo que tem medo da morte. Tem medo da morte. Oh, minha linda, mas para o cristão não existe morte. Para o cristão existe a vida eterna, minha linda. Para o cristão, a gente não tem a morte nem a vida eterna diante disso, né? O que a gente precisa é firmar na palavra, na fé em Jesus. Que, acabei de falar, crê somente, crê no Senhor, né? O medo é natural, nós não fomos preparados para isso. Não somos preparados a lidar com essa situação de morte, de enfermidade.
mas a palavra do Senhor diz, né, o quanto ele vai nos tratando sobre todas essas emoções sobre nossas vidas, né? Vamos lá? Mais alguém quer compartilhar? Mais alguém quer falar? O quanto é importante entender que andar a fé e o controle emocional é muito importante nessas situações. Somente crê em Jesus. Vamos lá, um outro sentimento que eu quero compartilhar com vocês é a raiva, né? Nós já sentimos isso, eu tenho certeza disso, a qual todo mundo tem casa, né? Todo mundo, a casa fica mais cheia, mais tempo, todo mundo junto, dá aqueles choques, né? Aquelas intriguinhas, não é verdade? Já não teve intrigas aí na sua casa, com o esposo, com o irmão, com uma irmã, não é isso? Com mãe, com filha, já teve, com certeza, aquelas iras, né? Então, quando a gente como a gente vai lidar com essa situação dessa emoção, né? Ter sabedoria nisso nos tempos difíceis. E eu percebo por que vem essa raiva, porque saímos todo o nosso controle, né? A rotina mudou, a nossa convivência mudou, muitas coisas mudaram. E eu quero compartilhar com vocês em Jonas, né? Para você abrir aí o livro de Jonas, no capítulo 4, vamos lá entrar no livro de Jonas, no capítulo 4, a partir do versículo 1 ao 4. Vamos lá compartilhar essa palavra do Senhor, o que nos trata referente a essa passagem. Vamos lá, no capítulo 4, diz assim, ó. Já diz uma passagem, o descontentamento de Jonas. Jonas não estava feliz, o descontentamento é que não está feliz, não está contente com aquilo, com uma situação. Muitas vezes nós também não estamos contentes com muitas situações que nós estamos vivendo, né? Que nós estamos passando. Então, vamos analisar essa passagem, né? Um personagem bíblico sobre nossas vidas aqui, dentro da palavra. Então, dizia assim, ó, no capítulo 4, Senhor, tira minha vida, porque melhor-me é morrer do que viver. E diz o Senhor, é razoável essa tua ira? É razoável essa tua ira nesse momento? É razoável você ter ira nesse momento? Né? O quanto nós precisamos ter o controle emocional nessa situação. E o que aconteceu aqui com Jonas? Jonas, Deus pediu para que Jonas fosse para um lugar. Só que ele não estava contente para ir para esse lugar. Ele não estava feliz para estar neste lugar, né? E aí a perguntinha foi, é razoável essa tua ira? É razoável ter essa ira? É razoável você ter essa ira diante da sua casa, né? Eu tenho certeza, assim, que alguém da sua casa pediu alguma coisa para você, na verdade, pediu alguma coisa para você fazer, né? E aí você, de novo, que raiva, né? Ou filho, ou irmão, ou marido, não é? Muitas situações que vai acontecendo e vai nos tornando que a ira, o nervosismo sobre isso. A mesma coisa aconteceu com Jonas, ele não estava contente. Só que a raiva é um sentimento muito perigoso. Por quê? Porque ele nos traz flora cada vez mais o cortisol, que é o hormônio do estresse, o hormônio da ansiedade, o hormônio da depressão, da tristeza, e vai tendo menos o quê? Menos, eu até anotei aqui para não esquecer, a serotonina, né? Para não falar errado, nina. E aí esse hormônio, ele o que é? O hormônio da felicidade, né? E se a gente estamos muito estressado, muito angustiado, muito triste, tudo isso vai o quê? Né? Tirando aquele sentimento de prazer, de alegria de estar com as pessoas, não é? A raiva não é bom. A raiva, ela traz situações de comportamentos, muitas das vezes, que vai acontecer. Falar coisas que você não deveria falar, comportar situações que você não deveria comportar, não é isso? Desejar o mal, ficar triste, ou quantas coisas a raiva ela vai trazendo sobre nossos corações, né? E o que eu quero que vocês entendam? Que Jonas, ele teve uma mudança de caminho, né? Ele, ao invés de ir para Tarsis, realmente ele ouviu a voz do Senhor e foi para Nínive.
E o que eu quero que vocês entendam, a gente mudar o caminho de tudo isso. Sentiu ira? Sentiu raiva em alguma situação? Né? Você possa ter o controle emocional como? Tem várias técnicas, né? Orar, meditar, falar, Senhor, eu pequei, buscar em Deus o quanto você pode estar se controlando diante dessa situação de ira, né? Você já teve aí momentos de ira? Você já teve momentos aí que você se irou? Então, começa aqui a orar a Deus, Senhor. Respirar fundo funciona muito também. E muitas das vezes nós nos iramos com situações que a rotina mudou, não é isso? A mudança de rotina, tudo isso, né? Então, tá aqui alguns dizeres que eu coloquei também para que você possa estar memorizando, para que você possa estar aí anotando também, tá? Você aí, o que você tem se irado? Qual é a ira? O que você tem ficado com raiva, né? Qual é a raiva aí? Né? De mandar 10 vezes o filho lavar a louça? Essa é a sua ira? Qual a ira aí? Ah, não teve aquele convívio com o marido, tanto 24 horas, né? Não está em trabalhar, não está em casa, e o serviço de casa que não acaba, não é verdade? E aí, quais são as perguntinhas? Tem mais algumas irmãs acompanhando, da minha Simone, a Boa, Vanessa, Simone, a seja Juliana, bem-vinda, mais Juliana, outra Vanessa, a Maritânia, Micheline, seja a bem-vinda. Laís. Tem algumas perguntas A também. Naira está no YouTube. A Naira está no YouTube. E aí, qual é tem sido a sua ira? Qual é tem sido a sua raiva aí, no contexto aí da sua casa? A Vamos lá. Vanessa está perguntando assim: como controlar nossas emoções? Às vezes é tão difícil que acabamos entrando em conflito. Isso é difícil mesmo. Vanessa, como controlar as emoções? Eu falei desde o começo aqui, nós precisamos buscar sabedoria em Deus. Ter os frutos do Espírito. E o medo, como eu falei lá na primeira emoção, o medo é natural, mas não pode ser excessivo. O quando nós possamos receber aquelas mensagens, né? As mensagens negativas, quanto você vai estar recebendo essas mensagens negativas, e vai florar mais ainda o medo. A raiva, por exemplo, a mesma coisa. Situações que vão tendo no nosso dia a dia, vai nos irando, vai nos, né, dando aquele descontentamento do dia. E aí tem algumas técnicas muito importantes, né? Muitas das técnicas é meditar, é orar, é buscar em Deus. Quanto muitas vezes as pessoas não acreditam nessas técnicas, elas funcionam. Elas funcionam na respiração, na meditação. A oração, a principal, né? O principal, você orar nisso. Peraí, o que eu estou errando? Por isso que eu pedi para que vocês anotassem aquilo que realmente te dá medo, aquilo que realmente te dá raiva. O que te dá raiva? O que te ira? Anota lá, né? Tem outra perguntinha aí. A Netânia está perguntando: mesmo sabendo nos controlar, é necessário em algum momento expressar o que estamos sentindo? Com certeza, isso faz toda diferença, né? Você falar com uma pessoa, todas as suas emoções, né? É como se suas emoções tivesse um copo, vai enchendo e vai transbordando sozinho. Você precisa falar, você precisa verbalizar. Por que eu pedi para você anotar? Para que você depois venha verbalizar você com alguém, você com Deus. Nesse momento a gente está compartilhando. É importante, sim, você falar com uma pessoa de confiança, uma pessoa que você possa se abrir. Não estou conseguindo lidar com essa situação, não estou conseguindo lidar com esse tipo de emoção, com esse tipo de emoções. Por isso que nós falamos aqui, mulheres, uma ajudando a outra. Quem você possa estar buscando aí alguém para estar orando por você, para estar aconselhando você a lidar com sabedoria. Esses tempos difíceis, como lidar com sabedoria? Primeiramente, buscando em Deus a sabedoria. Temos frutos do Espírito. Muitas das vezes, a gente não tem os frutos do Espírito. Ou o domínio próprio. O domínio próprio é controlar nossas emoções também. É ter um domínio próprio nele. Então, a gente precisa entender o que a palavra de Deus fala sobre isso. Vamos lá, tudo bem? E aí, mais uma perguntinha. A Joyce Panda está perguntando assim: chorar é uma forma de colocar as emoções para fora? Chorar ajuda? Com certeza. O choro excessivo, ele é um trauma, né? Que tem que ser tratado, mas um choro, ele é importante, não existiria o choro, o sentimento, sim.
A palavra do Senhor já diz: alegre os que se alegrem, chore os que choram. Não diz isso a palavra do Senhor? O quanto é importante, no momento difícil, você chorar com alguém. É sim, um momento de chorar também. Talvez você possa chorar com intimidade com Deus, chorar junto com uma pessoa passando por essa situação difícil. É importante, sim, se desvaziar desse sentimento de tristeza, de raiva. Mas a palavra do Senhor diz assim, ó, crê somente. A fé, ela precisa andar junto. Além do seu controle emocional, a gente precisamos crer na palavra, crer no poder de Deus. Se vocês olharem quantas passagens bíblicas, homens e mulheres, elas precisaram ter o quê? Primeiramente, a fé para passar por tempos difíceis. O quanto nós precisamos desenvolver a fé. A fé vem ouvir a palavra do Senhor, é ter uma intimidade com Deus, intimidade com a palavra, intimidade com a oração. Isso é muito importante, sim. Vamos lá? Mais uma perguntinha? Na verdade, a Damiana está relatando mais um medo. Ela disse que fica com medo pensando o que aconteceria com as filhas dela se ela partir. Ela pergunta, o que fazer em relação a esse medo? Isso chama-se ansiedade, não aconteceu ainda, Damiana, não aconteceu. Você não pode estar pensando algo no futuro que não aconteceu, que ninguém sabe o dia de amanhã. A palavra do Senhor diz assim, que o dia de amanhã pertence a Deus. A Deus que pertence. Você não sabe como você vai estar amanhã. A gente precisa se preocupar com hoje. Não que não façamos projetos futuros. Sim, o projeto futuro é muito importante. O futuro de estudar, de fazer curso, de planejar financeiramente. Isso tudo é importante. Mas nós não precisamos viver ansiosos o que vai acontecer daqui uma semana, o que vai acontecer daqui um mês. Vou falar um pouquinho sobre isso também. Então, isso aí é o excesso de ansiedade. O dia de amanhã pertence a Deus. Viva hoje, vive a presença de Deus hoje, que Ele está te sustentando sobre a sua vida. Amém? Vamos lá, gente. Estamos aí falando ainda um pouquinho sobre raiva, tá rendendo aí as perguntinhas, é verdade? Estão gostando aí de ter como ter o controle emocional, né? Ter aí como ter sabedoria em tempos difíceis, o como é importante você ter sabedoria vindo dos céus. E a palavra do Senhor diz assim, ter bons frutos, né? Lá em Gálatas, você vai ver os frutos do Espírito, né? O quanto é importante, eu gostaria que colocasse aí também Gálatas 5:22, coloque aí para mim, para que você venha meditar. E um pouquinho antes, se não me engano, lá no 18, 19, lá diz também que os frutos da carne é a ira, né? São os frutos da carne também. Então, você possa meditar nessa passagem também, né, de Gálatas 5, um pouquinho antes, lá no 18, no 19, fala também das frutos da carne. Então, a gente precisa o quê? Desenvolver os frutos do Espírito, o domínio próprio, a alegria, o amor, a mansidão. Nessa hora da raiva, precisa ter mansidão, o quanto é importante. Ou como vou dizer para vocês, como está mudando uma coisa que era para ser natural. Quer ver? Muitos pais ou mães, posso dizer que mais as mães, elas estão aflitas em algo que era para ser natural, por exemplo, é ajudar seus filhos na lição de casa, de escola, ajudar na rotina de escola, uma coisa que era para ser natural, e eu percebo que mães estão descabelando aí por situações. Ai, amor, mas isso aí já não era para ser uma parceria natural. Outra coisa, a convivência familiar, por que está tendo tanta briga, tanta irritação? Por quê? Porque não tinha essa convivência e era uma coisa para ser natural. A convivência, um respeitando o outro, um entendendo o jeito do outro, porque ninguém é igual a ninguém, na verdade. Tivemos culturas diferentes, tivemos crescimentos diferentes também, crescemos em lugares diferentes, famílias diferentes. E a gente precisa entender o outro, a como lidar com o outro, não é isso? O quanto você pode administrar algumas dores, né? Então, assim, ou você vive no caminho ali de estar sofrendo as dores, ou no caminho da felicidade, o caminho da calma, o caminho de compartilhar e entender a empatia. Quanto nós estamos falando sobre empatia nesses últimos tempos, entender, se colocar no lugar do outro, não é verdade? Então, e aí, o que o sentimento ele traz? Esse sentimento de raiva. Primeiro que
eu vou ter alguns comportamentos de fala, isso, eu vou me expressar, eu vou pensar naquilo, aqueles pensamentos, eu vou sentir, né? Por isso, algumas coisas é muito, muito perigoso no caso de você colocar, se instalar alguns sentimentos de raiva, de ira, né? Que pode trazer depressão, angústia, estresse, excesso de estresse, é muito perigoso nisso, tá? Então, vamos lá, ter o nosso hormônio aí de serotonina abraçada, alisada, brincar com as crianças, né? E rir, isso é muito importante nesse momento, como que você está lidando com essa situação hoje, tendo sabedoria, sabendo lidar com essa emoção, o medo, a raiva, a ira, né? Assim como Jonas, ele mudou o caminho, a gente pode mudar o caminho, peraí, se eu não estou bem para responder agora, fico de boca fechada, né? Se eu não estou bem naquele momento, vou me resguardar, vou para o meu quarto, eu vou ali tomar um banho, refrescar a cabeça. Quantas coisas a gente precisamos se adaptar à situação, né? Para que não vamos ferir o outro, ferir com palavras, com comportamentos também, que a gente fere as pessoas com palavras, não é verdade? Então, vamos lá, mais uma perguntinha. A Netane também está perguntando, existem emoções bobas, ou cada pessoa tem os seus motivos da visão dela? Aí vai conforme, eu falo assim, que é conforme as crenças que ela tem vivido, né? Conforme, lembra lá atrás que eu falei assim, ó, conforme fomos treinados a ter medo, não é verdade? Então, como você foi treinado a sua cultura de crescer, né? Como criança, ali com a sua família, e aí vai desenvolvendo alguns certos sentimentos, sim, mais ou menos. Eu falo isso, que são as crenças limitantes que vão colocando sobre nossas vidas. O que eu não sei, eu não consigo fazer, eu tenho muito medo, e aí eu não consigo ter. São o quê? As crenças limitantes. As crenças limitantes é um tema muito grande para falar agora, mas só para responder aí a Netânia. Algumas emoções, algumas vão se destacar mais, sim, devido à forma que a pessoa cresceu, a forma que ela se desenvolveu, a cultura, o lugar, e ela vai colocando aquilo sobre a vida dela. Ela vai acreditando tanto que aquilo eu não vou conseguir mesmo, vai estar difícil, agora crise, todo mundo fala de crise, fala de medo, porque aí as pessoas vão colocando aquilo que ela vê no jornal, aquela pessoa que fala, né, o que ela lê, então ela vai interiorizando dentro dela, tá? Respondido? Vamos lá? A Amanda está perguntando, como continuar tendo paciência quando se há muito atrito entre as pessoas ao seu redor? Ter paciência é você desenvolver um fruto. E aí, o que tira você da paciência? Né? Então, quanto você pode fazer a diferença, né? E você não tratar a mesma coisa. Se você está ficando muito impaciente, porque você precisa, primeiramente, mudar. Aprenda uma coisa, mas muitas das vezes, nós mulheres, a gente quer mudar o outro. A gente precisa mudar nós primeiro, tá? A gente quer mudar o marido, a gente quer mudar a mãe, a gente quer mudar o filho. Muda primeiro você, a forma de você ver aquela situação, de você lidar com aquela situação de forma diferente. Lembra, muda o caminho. Talvez você está batendo, eu falo assim, que bater martelo no mesmo lugar, né? Fazendo as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, tendo o mesmo comportamento. Começa a ter a mudança você primeiro, né? Bem, vamos lá, continuando. E aqui eu quero falar também, perguntinha aí, hein? Marca aí, anota aí no seu papel. É importante que você anota quais têm sido a sua ira, a sua raiva, né? O que tem te incomodado, o que você tem, né, tido de raiva. Aqui tá a perguntinha também, aqui, ó. Quais têm sido os motivos da sua ira? Note, é importante você notar que isso vai fazer você ter um autoconhecimento dentro de você ter um controle emocional, e o que a palavra do Senhor diz sobre isso? Adiantou Jonas ficar irado? Não adianta ter a ira, não adianta ficar impaciente, ter raiva, não adianta tudo isso, né? Isso só vai trazer situações no nosso corpo não benéficos, né? Vai ter situações difíceis para a gente, né? O quanto vai trazer estresse, ansiedade, raiva, tudo isso. Então,
Não adianta muitas vezes você ter raiva, responder com raiva. Aí vou responder na mesma linha, eu vou responder no mesmo tom. Ah, porque o meu sangue é nordestino, porque meu sangue é espanhol. Mas assim, meu querido, o seu sangue, Cristo Jesus, o sangue de Jesus você tem aí sobre a sua vida, né? E muitas vezes a pessoa tem essa desculpa, né? Eu vou nascer assim, eu sou assim, vou morrer assim. Não diz assim, já uma música, né? A Gabriela já diz uma música assim, vou morrer assim, sou assim. Não, muda você primeiro, não queira mudar os outros, muda você primeiro. O jeito de você olhar, de se comportar diante das situações. As coisas externas, elas nos influenciam muito. E como que você vai filtrar essas coisas externas dentro da sua mente? Lá em Romanos 12, eu falei para vocês, 12, 2, que a gente precisa renovar a nossa mente. O quanto nós precisamos renovar a nossa mente? Vamos lá para o próximo tópico? A Laura está compartilhando algo que ela tem feito. Nos momentos de raiva, o melhor é tentar ficar calado. Podemos magoar por dar respostas no momento de raiva. Isso mesmo. Quem falou? A Laura Janes Teles. Laura, muito obrigada pela sua participação. É muito importante. Eu falei sobre isso. A raiva, ela faz o quê? Você fala coisas que você não pensou, ter comportamentos que você não queria ter tido naquele momento. Então, melhor você se retirar. Então, tá vendo que você mudar o comportamento, você mudar a sua fala, tá vendo que é você, muitas vezes, não é o outro, como você lida com essas situações. Vamos lá, então, vamos falar sobre a ansiedade. A ansiedade lá, e o que acontece na ansiedade? Filipenses 4, versículo 6, quando nós temos muita ansiedade. Mulheres, mais ainda, na verdade, o que a palavra de Deus nos fala sobre Filipenses? No capítulo 4, versículo 6, diz aí, ó. Diz o seguinte, não andeis ansiosos. E o que a ansiedade faz? Alguém comentou aí o excesso de ansiedade. É você ter o excesso de viver aquilo que não aconteceu ainda. Teve uma pessoa nessa semana que eu achei muito engraçado, não é só uma, mas várias pessoas estão falando, nossa, 2020 já acabou, já era 2020, já não tem mais expectativa. O quanto você precisa ter uma expectativa na fé, na palavra do Senhor, vivendo aí um excesso de ansiedade, vivendo, como que vai ser meu emprego? Ai, como que vou me vestir? Como que eu vou comer? Como, meus queridos, ó, lá, o povo lá no deserto viveu muitos anos. Deus ali sustentou. Ou reclamava, nós somos pessoas que reclamam demais, não é verdade? Nós reclamamos demais. E aquele povo ali que caminhou no deserto, reclamava também. Ah, agora eu quero comer, não sei o quê, estou com fome. E Deus mandou o quê? Maná do céu. Mas o povo continua reclamando. Deus ali, ele sustentou nas vestes das pessoas também, né? Quantas pessoas estão aí ansiosas, o que comer, o que vestir, que pode ter certeza que a sua roupa vai durar muito aí, né? Durou com o povo lá, caminhando no deserto, vai durar você com 1 ano, 2 anos, essa mesma roupinha aí, mulher que gosta de roupas diferentes, seja criativa nas suas roupas aí, né? Não fique preocupada. O que comer, Deus sustenta até os pássaros, porque não vai sustentar você. Ele vai te sustentar e não vai te faltar nada. Ah, mas eu perdi um emprego. Deus vai preparar e Deus vai dar sabedoria para você ser criativo nesses momentos difíceis. Ele vai te sustentar. Então, não andeis ansiosos com coisa alguma. Não é uma coisa, é com nenhuma coisa, nada. Né? E ali, Moisés, ele teve controle emocional. Imagina quantas pessoas iluminando no ouvido de Moisés. Quero isso, quero aquilo. Como ele vê isso? E agora? E agora? E agora? Né? Ele também teve um controle emocional. Nós, mulheres, precisamos lidar com isso, com esse controle emocional diante de tudo isso, porque Deus prepara as pessoas, Deus prepara as situações. Na hora certa, Deus preparou cada situação para aquele povo que estava no deserto. Então, talvez você esteja se sentindo realmente no deserto. Creia que o Senhor vai te sustentar, mesmo você estando no deserto. Ele vai te sustentar. Amém? E aí, falamos aí um pouquinho sobre ansiedade. Eu quero falar também sobre uma passagem, né? Raabe, uma mulher ali que foi transformada. Lá em Josué, no capítulo 2 e o capítulo 6, do 2 ao 6, você pode estar lendo com vocês aí, mas eu quero aqui contextualizar
o quanto é importante essa transformação dessa mulher, a mulher Raabe, que era uma prostituta. E aí ela teve algumas escolhas importantes na vida dela. E ali, para quem não conhece a história, para eu contextualizar aqui, Raabe, ela ajudou os espias, né? Os espias lá de Josué, né? Na passagem de Josué, no confundo das passagens. E aí ela ajudou e ela resolveu escolher estar do lado de Deus de Israel. E ela nem teve a vivência naquela época, de viver mesmo os milagres de Deus. Ela só ouvia falar dos milagres de Deus de Israel. Muitas vezes nós estamos o quê? Não estamos só ouvindo, a gente precisa viver os milagres de Deus de Israel. E Raabe, ela escolheu estar diante do Senhor. Nós precisamos ter escolhas. Escolha você estar diante do Senhor, do Deus de Israel sobre a sua vida, né? Muitas coisas aí fora e muita gente preferindo ouvir lá fora do que confiar em Deus, confiar na palavra. E Raabe, ela teve essa escolha de confiar no Deus de Israel. Ela fez um acordo, né? Se você ver a passagem lá, ela fez um acordo de fé, né? Com aqueles espias, com aqueles homens, quando iam derrubar o muro, né? O muro de Jericó. E ali a casa dela, que estava no muro, que ela morava no muro, né? Ela confiou e acreditou naquele acordo de fé, e acreditou no Deus de Israel que não ia acontecer nada na casa dela. O que é que vocês entendam nessa passagem? Que a sua casa não vai cair. Talvez você está olhando pela janelinha aí da sua casa, o mundo se acabar, o mundo se destruir, né, por essa situação. É igual Raabe viu ali várias casas caindo, os muros caindo, mas a casa dela ficou firme. E ainda mais, os membros da família dela, eu acredito não está mencionado, mas estou contextualizando aqui, eu acredito que eles ficaram com medo. Não vamos sair daqui, Ela fez o quê? Eu imagino ela ficou na porta, ninguém daqui sai, vamos ficar dentro de casa, vamos confiar no Deus de Israel, ele vai nos proteger, vai proteger eu e a minha família. É a mesma coisa que eu falo para você, Deus de Israel vai proteger você e a sua família dentro da sua casa. Então escolha crer no Deus de Israel, escolha ter diante do Senhor essa fé, a fé e o controle emocional. Você não acha que também Raabe, ela teve que ter o controle emocional nessa hora? Peraí, vamos ficar aqui, talvez dê um medo, que o medo é natural, e ali a ansiedade que pode acontecer comigo, com a minha família, mas ela permaneceu na fé, ela permaneceu ali dentro, né, da casa, confiando em Deus. O quanto isso é importante. Se Deus falou, meu querido, está falado. Se Deus falou, está falado. Não tem como você... o jornal falou, não, Deus falou, está falado. Creia somente. Vamos lá, mais uma perguntinha? A Roberta está comentando. Os noticiários muitas vezes contribuem para que a ansiedade cresça em nós. Vale a pena desligar um pouco dos jornais. Com certeza, Roberta. Seu comentário foi muito válido. As notícias, as pessoas estão 24 horas ouvindo essas notícias. Gente, do que você tem se alimentado? A sua mente. Do que você tem se alimentado dentro da sua mente? De palavras, situações negativas. Lembra lá que eu falei dos personagens? Lá tem pessoas que vão te influenciar no negativo. É importante o cuidado, o zelo do algo de limpeza. É importante, mas o excessivo, né? Muita informação. O importante é você o quê? Estar diante da palavra, ouvir. Não é a fé? Ande na fé. Crê somente. Né? Então, as pessoas estão sendo contaminadas, né? Então, os homens, eles não contaminaram o povo, é menos isso, está contaminando o povo com medo disso, medo daquilo, medo da enfermidade, mas o Senhor disse que Ele levou sobre si todas as enfermidades, medo que vai faltar comida, mas o Senhor vai te sustentar também, medo do desemprego, Deus, Ele nunca vai desamparar os seus. Então, creia somente, desliga um pouco, né? Meu marido fala, a máquina de fazer doido, né? Mas o que a gente precisa aí? Renovar a nossa mente. A palavra do Senhor fala sobre renovar a nossa mente. Quanto você está renovando a sua mente em palavra de Deus? Como você está renovando a sua mente em buscar a palavra do Senhor? Como você está renovando a sua mente diante da fé? É a fé e o nosso controle emocional. Homens e mulheres aqui, a gente tem várias passagens, não dá para falar de todas, hein?
Mas tem várias passagens aqui que fala que o homem, se tiver primeiramente a fé e o controle emocional de cada situação, de cada tempo difícil que eles tiveram ali. Então, outra perguntinha que eu quero que vocês anotem: quais são suas prioridades? Raabe teve uma prioridade, a família dela. Não, eu não quero só eu quero a minha família aqui protegida. Ela teve uma prioridade. E Raabe, ela teve uma transformação na vida dela. Então, além de ela transformar de dentro para fora, ela transformou também a situação de valores. Ela, peraí, eu não quero mais viver essa vida de prostituição, porque ela é uma prostituta. Né? Raabe, ela teve essa decisão de transformar também. Não era mais importante ela viver ganhando dinheiro, ganhando forma daquela vida que ela vivia de prostituição. Eu quero que você agora analise quais têm sido as suas prioridades hoje, né? O quanto você pode estar analisando as suas prioridades da sua vida, né? A prioridade de estar com a família, né? De valorizar as pessoas, tem mais tempo, mas não está sabendo usar esse tempo a seu favor. De estar entre família, comungando, né, entre seus filhos, comungando entre seus, né, o seu casamento também, o quanto é importante isso, os seus valores, né? O quanto das vezes a gente vai sentir valor quando a gente perde. Sabe por quê? Minha prioridade sempre foi ir para a igreja, nunca abri a mão de estar no culto, de estar participando do culto, mas algumas pessoas agora, elas perceberam o seguinte: nossa, agora eu não consigo ir para o culto, não tenho culto, e agora depois que voltar tudo isso, só vai ter prioridade, vai mudar a prioridade dela, né? De estar diante da igreja, de estar em algumas situações importantes de família, os seus valores também vão mudar. Muitas vezes a gente não tinha alguns valores, né? De algumas situações na nossa vida, a gente vai valorizar mais um professor. As mães estão aí com o cabelo em pé, com certeza, né? Referente que os filhos estão em casa, não é verdade? Nossa, agora realmente vou valorizar mais a professora do meu filho, a professora da minha filha. O quanto é importante esse profissional. Outros profissionais, né, são os enfermeiros, né, estão ali de frente, a gente vai valorizar, vamos visualizar eles melhor. Outros profissionais aí que a gente nem ligava, né? A gente vai ter um outro olhar, valorizando mais também, valorização do nosso tempo melhor, mas agora tem tempo demais. Mas você vai sabendo usar esse tempo a seu favor? O quanto é importante você mencionar esses valores? Vamos lá, tem mais alguma perguntinha? A Amanda está perguntando em relação a prioridades, como lidar com a pressão. Às vezes quero fazer algumas coisas só para agradar as pessoas. Ela deu o exemplo da faculdade. Então, o que você precisa organizar, Amanda, é você se planejar as suas prioridades. Realmente, isso aqui é prioridade, é uma necessidade, é uma prioridade mesmo, vai fazer diferença para a sua vida. E essa prioridade vai fazer diferença para aquilo que você quer, os seus sonhos. Então, você precisa criar, né, dia, data, momentos para aquilo seja realizado, né? Organização financeira, organização do tempo e a pressão. As pessoas da sua casa precisam entender seus sonhos. José, ninguém entendia o sonho de José. Ninguém entendia o sonho de José, não é verdade? Aquele sonhador, muitas pessoas não vão entender o seu sonho também. Mas você precisa, primeiro, fazer você, diante do Senhor, criar caminhos, criar situações, e não revidar mal com mal, não, né? E você ter sabedoria em Deus. A sabedoria vem de onde? Dos céus, né? Você buscar a sabedoria, como lidar com cada situação, é saber falar, é saber conversar, é saber estrategiar aquilo que você quer organizar. Uma coisa de cada vez, não adianta vir um monte de coisa ao mesmo tempo. Porque um monte de coisa ao mesmo tempo, você não resolve nenhuma delas, né? O que é realmente prioridade, o que vai fazer diferença para a sua vida. Então, comece a escrever no papel o dia que eu quero começar a fazer a faculdade que ela falou? Sobre a faculdade, ela diz, muitas vezes penso em não fazer, ou quero fazer só para agradar as pessoas. Você não tem que agradar as pessoas, tem que se sentir bem. Primeiramente, você tem que sentir bem. Quantas pessoas estão fazendo faculdade de cursos que nem gosta de fazer, não é verdade? Cursos que nem se sente bem naquele curso. Acaba fazendo 1 ano, 2 anos, investindo numa coisa que é aquilo para agradar ao outro. Não, é importante você, né? Agradar primeiramente você. O que você vai agradar em fazer uma faculdade, se não é aquilo que você quer fazer, né? Então, é importante você, primeiramente,
projetar a sua vida, aquilo que é importante para você, o que faz sentido para você, você se organizar no tempo, finanças, as pessoas entenderem os seus sonhos, vivam os sonhos diante de Deus, vivam os sonhos, ponham os seus sonhos diante do Senhor, amém? Pois seus sonhos não queiram agradar todo mundo, que nem Jesus agradou todo mundo, né? Nem Jesus agradou. Então, muito menos nós que somos carnes aqui, vamos agradar. É você colocar, expor a sua ideia, o seu sentimento. A pessoa, nesse momento, eu não quero fazer essa faculdade, não quero, eu quero me especializar em outras áreas, fazer um curso, quero ter certeza daquilo que eu quero, tenha certeza no seu coração. Sinta paz. Primeiramente, a resposta. Como que eu sei que a resposta é certa? Sinta paz no seu coração. Sinta a paz, aquilo que vem naturalmente, com paz, tranquilidade, sem turbulência, sem confusão. Essa é a resposta. Sinta a paz. Então, estamos aí, quase finalizando. Mais uma perguntinha? Tá? Então, vamos estar encerrando. Você gostou desse momento? Vai lá dando um oizinho. Você gostou? Quer compartilhar mais alguma coisa? Tá? Eu quero aqui que vocês entendam como foi feito, né? Toda essa palavra do Senhor, como ter sabedoria em tempos difíceis. Que você possa o quê? Ter sabedoria vindo dos céus, vindo do alto. E vai ter frutos do Espírito. Então, você pode ter frutos do Espírito. Sentimentos, as emoções, como lidar com o medo, como lidar com a raiva, como lidar com a ansiedade. E você não esqueça, você faz as escolhas. Quais são ter sido as suas escolhas? Quais vão ter sido as suas prioridades? Anota lá de 0 a 10 qual é realmente a sua prioridade, os seus valores, aquilo que é importante para você, aquilo que vai fazer sentido para você, o que é importante. Tá? E a gente precisa ter aqui uma transformação, primeiramente, de dentro para fora, do nosso interior, a gente se entender como eu mesma, eu interior. Eu vou me entender, saber dos meus sentimentos, sentir aquilo que realmente eu fico feliz, que me agrada, eu me conhecer por dentro. Muitas pessoas não se conhecem a si próprio, né? Se conheça, tenta identificar as suas habilidades, as suas qualidades, né? Coloca lá uma lista, quais são as minhas qualidades? O que eu faço de bom? O que é? Eu tenho um potencial para aquilo. Faça uma lista do que você tem de potencial. O que eu preciso melhorar no meu interior? Eu preciso melhorar no excesso de ansiedade, preciso melhorar no excesso que eu não confio, que eu não tenho fé. Preciso que a transformação de dentro para fora. E quando nós precisamos ser transformados, a nossa mente ser renovada, porque a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável. A gente precisa caminhar na vontade do Senhor. E isso é muito importante. O controle emocional de tudo isso que nós falamos. O quanto é importante a gente ter a fé e o controle emocional nas situações da nossa vida. Então, para finalizar aqui, seja como Raabe, que teve uma transformação interior e exterior. Ela teve o quê? As suas escolhas diante do Senhor e prosperou ali a sua família também. Ela teve essas escolhas, né? As prioridades, ela mudou os seus valores. Espera aí, agora isso aqui não é tão importante, isso aqui é mais importante eu seguir o Deus de Israel, mudar a minha vida, mudar toda a minha família. Então, o que é importante para você nessa tarde? Você possa refletir tudo isso. Eu tenho certeza que quando você anotou lá, tudo que está anotado, tudo que você escreveu, eu tenho certeza que tudo que você escreveu lá sobre os seus medos, escreva. Lembra que alguém perguntou aí qual é importante verbalizar? Sim, é importante verbalizar. Verbaliza para alguém, verbaliza na oração. O quanto é importante, sim, você verbalizar isso, falar com Deus. Então, tudo aquilo que você está sentindo, as perguntas aí que foram feitas, que você anotou, olha lá as suas respostas, observa as suas respostas, o quanto eu preciso ser transformado, o quanto eu preciso buscar sabedoria, o quanto eu preciso ter os frutos do Espírito sobre as nossas vidas. Isso é muito importante. Então, nessa tarde, eu quero que você, diante de todas essas respostas, você venha colocar diante do Senhor. E vou fazer essa oração para finalizar, né?
Tem só mais uma perguntinha? Só mais 2 comentários. 2 comentários. A Roberta disse, Rabi confiou em Deus em um momento de crise, mesmo não sendo da linhagem do povo de Israel, salvou ela e sua família. E isso, quem comentou? A Roberta. A Roberta, um ótimo comentário, Roberta. Por quê? Exatamente nesse contexto nós estamos. Estamos o quê? Num sentimento de crise, num momento de tempos difíceis. Mas ela confiou em quem? Em Deus de Israel. E ela nem era da linhagem, exatamente isso. É como dizer assim, ela não era nem crente, ela nem ia nem na igreja. Vamos no nosso contexto de hoje. Nunca ouviu, nunca foi na igreja, nunca ouviu uma palavra, mas ouvia falar de Deus de Israel. Ela ouvia os milagres de Deus de Israel. Não é bem assim? Então, viva, né? Como Raabe, ela confiou. Mais um comentário? A Laura, que é filha do pastor Alcidino. Isso, Laura, muito prazer, na paz do Senhor, minha linda. Ela disse, nunca é tarde para dar o primeiro passo. Com certeza. Eu sempre falo o seguinte, não tem a idade certa para você fazer as suas mudanças. Não tem a idade certa, não tem o tempo certo. É agora, é o hoje, tá? É o hoje que você pode fazer suas escolhas. É o hoje que você pode fazer suas mudanças. É o hoje que você pode escolher andar com Deus, andar com Jesus. Né? E eu quero, só para encerrar, uma frase que eu gostei muito, eu vou até falar, foi do clube lá, do pastor, Clube da Sabedoria, do pastor Valdinei, né? E ali ele falava o seguinte, ó, o pessimista reclama do vento, o otimista espera ele passar, o sábio ajusta as velas. Eu achei essa palavra maravilhosa. Vamos lá de novo, ó. Os pessimistas reclamam do vento, vai reclamar da crise, vai reclamar do emprego, desemprego, vai reclamar de tudo, né? Então, os pessimistas vão reclamar de tudo. O otimista, ele vai o quê? Esperar tudo isso passar. Não, vai passar. Crê somente, isso vai passar, é só um momento. E o sábio, ele vai ajustar as velas. Então, o sábio, você é mulher sábia. Mulher sábia que edifica a casa, que edifica o lar, você que é sábia, vai ajustar, se adaptar à situação que estamos hoje. Você vai se adaptar, Deus vai te dar sabedoria para você ajustar o casamento, ajustar os filhos, ajustar o momento financeiro. Deus vai te dar essa sabedoria para você fazer esses ajustes. Eu achei maravilhoso essa passagem. Essa frase do nosso pastor ali, do Clube da Sabedoria. E aí tem uma outra que eu quero compartilhar para nós encerrarmos, que diz assim, o que determina a paz não é a ausência da crise. Então, e sim a presença de Jesus. Então, muitas das vezes a crise vai passar, né? Pode passar, o momento vai passar, né? Mas o que vai te trazer a paz mesmo? É tendo Jesus dentro da sua vida. É Jesus comandando a sua vida. É Jesus comandando o seu interior. É Jesus comandando as suas decisões. É Jesus comandando tudo aquilo que precisa. Ele está no dentro, ele participando, né, junto. Isso vai determinar a paz sobre a sua vida. Ele vai estar no controle de todas as coisas. E eu quero aqui estar encerrando com vocês, eu quero estar aqui agradecendo a participação de todas as mulheres, está participando, papo entre elas, gostaram aí desse papo, desse compartilhar, eu me sinto abençoada em abençoar vocês também, estar aí também, segue o nosso Instagram da nossa igreja, o BBC Jardim da Conquista, né? Segue lá no YouTube também, segue no Face, tem o meu Instagram também, Vani, tem um canal, na verdade, que é o canal do YouTube, Transformação, Curso Transformação. Eu tenho lá um canal que eu sempre dou, né? Sempre palavras que você venha se desenvolver, venha se conhecer, e diante da palavra do Senhor, da vida pessoal, financeiro, suas emoções, tudo isso. Lá no meu canal também, que é o meu canal, chama-se Curso Transformação, e convido você também nos canais da nossa igreja, que é o BPC Jardim da Conquista. Lá, se inscreva, né? Se inscrevam lá no YouTube, se inscrevam também no Instagram, são todos iguais, todos os nomes são iguais, o BBC Jardim da Conquista, né? No Facebook também, e é muito importante a gente divulgar,
falar, né? Cada vez mais, porque umas com as outras vamos estar ajudando aqui, passar por esse momento difícil, diante da palavra, da oração. Eu quero aqui agradecer a Isabel, eu quero agradecer a Roberta também aqui, que compartilhou conosco, a Laura, a Amanda, a Damiana, que compartilha, todas as irmãs que participaram, assistiram, as amigas, no YouTube também, pessoas que acompanharam no YouTube também, quer compartilhar mais alguma coisa? Um depoimento bem legal da Joyce, ela disse, cheguei agora há pouco do serviço, muito cansada e nervosa com situações de lá, essa live foi muito edificante para a minha vida. Olha que bênção, a Joyce está testemunhando o quanto foi edificante essa palavra na vida dela. Por quê? Porque nós estamos realmente passando situações difíceis. Talvez teve um momento ali no serviço dela e ela teve esse momento difícil e a palavra do Senhor falou que a palavra é viva, a palavra ela edifica, a palavra ela renova a nossa vida, a palavra renova a nossa mente. Então, quanto é importante nós o quê? Como nós estamos se alimentando? Que alimento você está tendo? Que alimento você está absorvendo sobre a sua mente, sobre a sua vida? Então, eu fico essa mensagem para você. Obrigada já pelo depoimento que você teve aí. Eu vou estar encerrando aqui. Eu quero agradecer de coração todas as mulheres, esse papo entre elas. Mulheres, estamos juntas, unidas, tá? Unidas em oração, ajudando. Fale umas com as outras, aquela sua necessidade, liga, estou passando por essa situação, está me afligindo, isso é importante, você compartilhar, você falar com alguém, né? É importante você ter essa rotina de você conversar, falar, se expressar, e estar orando com você. Então, eu quero aqui agradecer, eu vou estar encerrando com uma oração, em nome do Senhor Jesus. Todas as suas respostas, você vai falar com Deus, você e Deus. Todas essas respostas que você colocou aí, né? Você que mencionou a resposta. Eu tenho medo do quê? Aí você põe lá, medo do desemprego, medo da morte, medo da enfermidade. Eu estou tendo raiva dessa situação. O que você está tendo? Eu estou tendo ansiedade disso. Então, você põe lá o quanto é importante e, diante disso, você verbalizar no Senhor, na oração diante de Deus, amém? Vamos estar encerrando, vou estar orando com você, em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e Pai, eu quero aqui, Senhor, Pai amado, derramar da Tua bênção sobre a vida dessas mulheres, Senhor. Que o Senhor venha derramar da Tua bênção, Senhor, sobre os sentimentos, as emoções de cada mulher, Pai amado. Aquilo que está afligindo, Senhor, o coração, Pai amado. Traz a Tua paz, traz o Teu amor. Deus que refrigera a alma. Deus que refrigera o espírito, Senhor, sobre todas essas situações difíceis, sobre a ansiedade que essas mulheres estão vivendo, sobre o medo que elas estão vivendo, sobre situações que estão descontrolando, Senhor, o estresse, a ansiedade, Pai amado. Venha conduzir com sabedoria, venha conduzir com conhecimento, Senhor, diante da Tua palavra, Senhor, com os frutos do Espírito, Senhor. Que essas mulheres possam ter os frutos do Espírito, que é o domínio próprio, o amor, a paz, o logaminado, esperar diante do Senhor, o quanto é importante, tudo isso diante da sua vida, mulheres. Sinta a bênção do Senhor, sinta a palavra do Senhor, é a palavra viva, ela que vai edificar, é ela que vai transformar, é ela que vai te dar sabedoria a lidar com essas situações difíceis. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro a bênção para cada mulher, para cada casa que está ali, que você possa lidar com sabedoria, o seu casamento, com sabedoria, com os seus filhos, com sabedoria, com aquilo tudo que você está vivendo, em nome do Senhor Jesus. Eu quero aqui agradecer e mandar um beijo para vocês, um abraço virtual, sintam-se amadas, sintam-se abraçadas,
sinta-se assistidas por alguém, por nós, da igreja, o PBC Jardim da Conquista, que você não está sozinha, você não está caminhando sozinha, você está com Deus, você tem um povo de Deus que está orando por você, você tem mulheres de fé que está andando junto com você. Sinta isso, sinta abraçada e sinta aqui, mulheres gostam de estar juntas, né? Amigas, estarem juntas, mas nesse momento vamos estar juntas online, umas com as outras aí. Eu quero desejar aqui para vocês uma boa tarde e Deus abençoe grandemente esse dia com vocês. Um beijo no coração. Deus abençoe.